Já pensou como era o mundo exatamente quando Jesus ressuscitou? Não estou falando só da tumba vazia, mas do que estava acontecendo em todo o Império Romano e além. Como essa notícia, que mudaria a história para sempre, começou a se espalhar num mundo sem internet, sem jornais, sem nada do que temos hoje. Vamos embarcar numa viagem no tempo para entender o cenário da maior vitória de todas. Logo após a crucificação, Jerusalém estava em um estado de tensão e confusão. Para os discípulos, o sentimento era de medo, luto e desespero. O líder deles, aquele em quem depositavam todas as esperanças, tinha sido executado da forma mais humilhante possível. Eles se esconderam, portas trancadas, temendo ser os próximos. A esperança parecia ter morrido junto com Jesus na cruz. Para as autoridades romanas, como Pôncio Pilatos, e para os líderes religiosos, como Caifás, a morte de Jesus deveria ser o fim do problema. Eles acreditavam ter silenciado um movimento que ameaçava a ordem estabelecida. Colocaram guardas no túmulo para garantir que ninguém roubasse o corpo e inventasse uma história de ressurreição. Para eles, era um caso encerrado. O sábado da Páscoa judaica passou em um silêncio pesado e tenso. Mas então, na manhã de domingo, tudo mudou. A terra tremeu, a pedra do túmulo foi removida e o corpo de Jesus não estava mais lá. As primeiras testemunhas, Maria Madalena e outras mulheres, correram para contar aos discípulos. A primeira reação não foi de alegria, mas de incredulidade. Pedro e João correram para ver com os próprios olhos e encontraram o túmulo vazio, com os lençóis de linho dobrados. A semente da dúvida e da esperança começou a brotar. Agora, vamos ampliar a nossa visão para além de Jerusalém. O que estava acontecendo no resto do mundo? Estávamos no auge do Império Romano, sob o governo do imperador Tibério. Era a era da Pax Romana, uma paz imposta pela força militar de Roma. O império se estendia da Bretanha à Mesopotâmia. As estradas romanas, construídas para os exércitos, eram as melhores do mundo antigo. O comércio florescia e as pessoas, ideias e culturas viajavam como nunca antes. Em Roma, a capital do mundo, a elite se preocupava com política, jogos no Coliseu e banquetes luxuosos. A vida girava em torno do poder, da riqueza e do entretenimento. Um carpinteiro crucificado numa província distante e rebelde como a Judéia não era nem uma nota de rodapé nos assuntos do dia. Ninguém em Roma sabia ou se importava com o que acontecia em Jerusalém. Na Grécia, o berço da filosofia, pensadores ainda debatiam as ideias de Platão e Aristóteles. A busca pela razão e pelo conhecimento lógico dominava o pensamento. A ideia de um homem ressuscitando dos mortos seria vista como uma fábula, um mito para pessoas simples e sem instrução. Para a mente grega, o corpo era uma prisão da alma, e a morte era uma libertação. Voltar ao corpo seria um retrocesso, algo ilógico e indesejável. No Egito, os deuses antigos como Ísis e Osíris ainda eram adorados, e a tradição milenar dos faraós ainda ecoava no Vale do Nilo. As pessoas viviam suas vidas de acordo com os ciclos do rio, plantando e colhendo, com uma visão de mundo profundamente enraizada em suas próprias tradições espirituais. Foi nesse cenário, um mundo de poderio militar, filosofia racional e religiões antigas, que a notícia da ressurreição começou a se espalhar. E como isso aconteceu? Não foi por decreto imperial ou por um livro de filosofia. Foi através de pessoas comuns, transformadas por um encontro com o Cristo ressuscitado. Primeiro, Jesus apareceu aos seus discípulos. Aqueles homens assustados se tornaram testemunhas corajosas. Tomé, que duvidou, tocou as feridas de Jesus e declarou: "Meu Senhor e meu Deus." A transformação deles foi a primeira e mais poderosa prova. Pessoas não morrem por algo que sabem ser uma mentira, e eles estavam dispostos a morrer por essa verdade. A mensagem começou a se mover.
Primeiro em Jerusalém, onde Pedro, no dia de Pentecostes, pregou para uma multidão e milhares acreditaram. Depois, aproveitando a segurança das estradas romanas e a língua comum, o grego, os apóstolos e os novos convertidos viajaram por todo o império. Eles não levavam exércitos ou riquezas, levavam uma história de esperança, perdão e vida nova. Uma história que dizia que a morte não era o fim, que o amor de Deus era mais forte que o túmulo. E essa mensagem ressoou no coração das pessoas. Para os escravos, os pobres e os marginalizados pelo Império Romano, era uma mensagem de valor e dignidade. Para aqueles que sentiam um vazio existencial, era uma mensagem de propósito. Para os que temiam a morte, era uma promessa de vida eterna. A ressurreição não foi apenas um evento isolado. Foi o ponto de partida do maior movimento da história. Um movimento que não cresceu pela espada, mas pelo testemunho. Não foi imposto pelo poder, mas abraçado pelo amor. Em poucas décadas, aquela pequena chama acesa em Jerusalém se tornou um fogo que se espalhou por todo o império e, eventualmente, pelo mundo inteiro. Quando Jesus ressuscitou, o mundo não parou para notar. Os imperadores continuaram governando, os filósofos continuaram debatendo e as pessoas continuaram suas vidas. Mas algo invisível e poderoso havia sido liberado. A vitória de Jesus sobre a morte foi uma vitória silenciosa no início, mas seu eco ressoaria através dos séculos, transformando corações, culturas e o próprio curso da história humana. Essa foi, e continua sendo, a maior vitória de todas. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelo tempo. Se você gostou de explorar o passado para entender melhor o presente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe essa história poderosa com alguém. Até a próxima.